Uma boa noite a todos. É, uma, é um prazer imenso estarmos reunidos com o propósito da mensagem espírita. Espero que aquilo que eu possa trazer hoje como mensagem possa calar fundo em vossos corações, principalmente fazer com que vocês possam refletir sobre a mensagem, que essa possa trazer uma transformação em cada um, para assim podermos vibrar um pouco mais no amor, na mensagem do Evangelho, com o nosso querido irmão maior, Jesus. Convido a todos, nesse momento, a fazer uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecer ao Pai a oportunidade da vida, da mensagem que possamos receber, do aprendizado que poderemos aplicar e uma nova forma de ver as situações, uma forma nova de encarar os nossos problemas. Agradecer a Deus tudo isso que nós estamos vivendo. Agradecer ao Pai todas estas oportunidades maravilhosas, que é aprendizado. Aprendizado difícil, que não deixa de ser importante para o nosso crescimento. Te pedimos, Pai, proteção e, acima de tudo, Senhor, envolva o nosso planeta com o vosso amor, para que todos os nossos irmãos possam hoje receber eflúvios e assim poderem superar as dificuldades que estamos todos enfrentando em todos os cantos desse nosso mundo, desse nosso planeta. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como bom espírita que todos nós somos, nada melhor de começar uma conversa já com uma prece, uma oração, para que estejamos todos recebendo uma energia que possa interagir conosco na mensagem que queremos passar. Eu vou ler uma página deste livro, Renove-se, do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Marco Prisco. E vocês vão entender o porquê dessa leitura. E é um assunto extremamente interessante esse que eu quero trazer para vocês, porque é o momento em que nós temos que refletir da situação que estamos vivendo. E o tema de hoje, desse livro, é o Decálogo para a Paz. Então eu vou ler e depois nós vamos conversar sobre cada tópico deste livro. Então está lá o item 1, diz assim: mantenha a irrestrita confiança em Deus em qualquer circunstância ou diante dos mais variados e graves desafios. 2. Cultive a paciência, considerando que existe um programa de natureza superior
que estabelece e orienta os acontecimentos existenciais. 3. Permaneça receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres, sejam quais forem as condições em que se apresentem. 4. Reserve-se algum tempo diariamente para a reflexão em torno da existência. 5. Estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência. 6. Faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento humano, social e intelecto-moral. 7. Não se permita agasalhar ressentimentos, suspeitas infundadas, ciúme, despeito, ódio, porque envilecem o caráter e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neuronais. 8. Evite os pensamentos pessimistas, os de julgamentos severos em relação aos outros, que ressumam amargura e revolta. 9. Contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne melhor, doando-se quanto lhe esteja ao alcance. E o 10º que diz: faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. Então é esse tema que eu escolhi deste livro Renove-se, né? E é o Decálogo da Paz. Por que o Decálogo da Paz? Porque nós estamos vivendo um momento extremamente conturbado, nós estamos perdendo a paciência facilmente, nós estamos nos desequilibrando, estamos agindo com aspereza, ou estamos perdendo um pouco do nosso sossego em função desse momento conturbado. E nada melhor que a gente trazer alguns tópicos sobre a paz e conversar um pouco, refletir um pouco sobre cada um desses tópicos. Então, sobre esse tema do Decálogo da Paz, que nós vamos conversar sobre cada item desse tópico, desse decálogo. E lá no primeiro item já, ele diz assim: mantenha a irrestrita confiança em Deus em qualquer circunstância ou diante dos mais variados e graves desafios. Em cima desse tópico, nós vamos conversar um pouco também desse item. Quem aspira à elevação moral e espiritual sintoniza com vibrações superiores que se fazem estímulos vigorosos, produzindo harmonia interior e renovação. Precisamos ter a determinação de mudar nossa própria história, com confiança em Deus e muita fé. E agir, é claro, para que nossas forças sejam capazes de superar nossos próprios medos e torturas. É o que nós estamos vivendo hoje. Muitos medos. Nós estamos nos torturando pela circunstância. E o que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos de esperança. É com a esperança que nós vamos superar esses desafios. É com isso que conseguiremos suportar as tribulações da vida. Com esperança fervorosa de que amanhã será um dia melhor e de que amanhã o fardo se tornará mais leve. Nós precisamos hoje, muito mais, confiar em Deus e não deixar sufocar a nossa esperança em função dos desafios que estamos enfrentando. Nós temos que ter uma determinação muito firme de mudar a nossa história, confiando em Deus. O segundo item do decálogo, ele diz assim: cultive a paciência
considerando que existe um programa de natureza superior que estabelece e orienta os acontecimentos existenciais. Pois é. Tudo o que aspiramos na vida, seja pessoal ou profissional, exige que nos apliquemos no trabalho e saibamos esperar os resultados. Tem que ter uma aplicação muito grande, né? Um empenho. Como qualquer virtude, a paciência pode ser desenvolvida gradualmente com persistência e devotamento. Para grandes feitos, muita paciência. A paciência nos induz a aprender, esperar, o momento ideal de tratar um assunto delicado e aguentar as pequenas falhas que muitas vezes incomodam muito. Muitas vezes nós precisamos desenvolver a paciência na marra, na força, enfrentando esses momentos atribulados que estamos vivendo. Nós temos que, nesses momentos de agito, de apreensão, é que nós temos que desenvolver a paciência. E essa paciência, ela exige da gente o quê? Persistência. Nós temos que nos devotar a desenvolvê-la. Nós temos que persistir para assim desenvolver. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa paciência, gradativamente ela vai se ampliando, né? Ela vai sendo algo que nós vamos tendo como energia resultante do nosso trabalho. Esse trabalho de trabalhar a paciência. Tem uma frase de Isaac Newton que ela concita muito nesse sentido da paciência. Ela diz mais ou menos assim: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Então vocês veem que a paciência, muitas vezes, ela faz com que nós façamos descobertas. E em decorrência justamente dessa persistência e da paciência que temos que desenvolver no decorrer da nossa existência, da nossa vida. Seguindo, temos lá o terceiro tópico que diz assim: permaneça receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres, seja quais forem as condições em que se apresente. Permaneça receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres. Amar aquilo que você faz pode ser a coisa mais fácil do mundo, ou não. Mas esteja aberto e receptivo para todas as situações que o dia lhe trouxer à sua vida. Receber os aprendizados com amor e gratidão, ter a certeza de que os acontecimentos à sua volta seguem de acordo com a perfeita ordem divina, e tudo está programado seguindo um planejamento, então o que tem que acontecer vai acontecer. Você tem que ter a capacidade de acreditar, de se recuperar de situações de crise e aprender com ela, principalmente aprender com ela. Ter a mente flexível e o pensamento otimista, com as metas claras e a certeza de que tudo vai passar. É bem isso, nós temos que ser otimistas. Nós temos que ter esse pensamento otimista de que tudo vai passar e tudo tem um propósito maior. Nós temos que ser resiliente. Essa é a palavra. Resiliência. E a resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir às adversidades. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser resilientes. Nós temos que superar as dificuldades, nos adaptarmos, realizar as mudanças. Isso é superar, vencer, conquistar. Nós temos que começar a trabalhar
essa condição de sermos mais otimistas, né? Banir um pouco desses pensamentos negativos que nós temos. Então tá lá. Temos que permanecer receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres, seja quais forem as condições em que se apresente. É bem isso mesmo, né? Temos que estar receptivos a esses momentos, cumprindo os nossos deveres com amor, muito amor, né? Sejam quais forem as condições. Nós estamos num aprendizado e tudo vai passar. Temos a plena certeza que tudo vai passar. Quarto, reserve-se algum tempo diariamente para reflexão em torno da existência. Que assunto, né? Reflexão em torno da existência. A vida é cercada de momentos e experiências. Muitas vezes, na correria, não paramos para pensar em algumas questões que podem ser essenciais. Precisamos parar por um instante, respirar fundo e refletir. Você é capaz de saber quem você realmente é? O que te faz feliz e o que te move? O que te dá medo e te paralisa? O que te dá ânimo para continuar lutando e travando uma batalha a cada dia? Como está você com Deus e as suas preces? Busque-o. Busque-o hoje e sempre. Mentalize boas energias. Tenha sempre bons sentimentos e pensamentos elevados e positivos que estejam ao seu alcance. Quanto mais você se cercar de bondade, mais terá paz em seu coração. Você precisa se manter tranquilo e seguir em sua jornada com esperança e fé. Então você precisa reservar algum tempo para você refletir. O que te faz feliz? Muitas vezes, essa distância em que você se colocou de Deus pode ser um problema. E com certeza é. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais teremos a nossa paz. Então nós temos que buscar Deus o quanto antes. Busque-o hoje e sempre terá que buscá-lo. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Nós temos que aprender que todos os dias nós temos que ir ao encontro de Deus. Bem isso. Vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. Nós precisamos ter esperança e fé. E isso nos dará uma força assim, bastante substancial para enfrentar essas dificuldades que estamos passando. E muitas vezes elas se tornam muito grandes porque nós estamos nos distanciando de Deus. Achamos que não merecemos, achamos que não poderia acontecer e, enfim, achamos problemas e não achamos soluções. Queremos colocar culpa e não assumimos a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Precisamos começar a entender que nós somos artífices de nós mesmos. Tudo que ocorre em nossa vida, nós assim o programamos, nós o planejamos, nós o criamos. Não foi Deus. Deus simplesmente nos deu a oportunidade de viver, aprender e corrigir débitos do passado, erros e seguir em frente. Seguir em frente. É dessa forma que nós vamos vencer, com a esperança que tudo tem um propósito. E esse propósito é a construção do nosso eu maior, da nossa libertação, do nosso crescimento. É dessa forma que nós precisamos encarar estes momentos. O quinto item está lá.
Estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência, vinculado àquilo que é elevado, àquilo que é superior. Segundo o Espiritismo, a reforma íntima é o processo de mudança interior que faz com que nós, seres encarnados, tenhamos pensamentos e ações que nos levem a emanar boas energias. Essas energias as quais nos levarão ao tratamento do espírito que contribuirá com o crescimento espiritual e com a saúde do espírito. Portanto, a nossa reforma íntima se inicia ao policiarmos nossos pensamentos e suas consequentes ações. A reforma íntima nada mais, nada menos é do que a gente começar a pensar antes de agir. E nas nossas ações, ter justamente aquilo que criamos em pensamento de forma a mudar, a construir um mundo melhor. A principal missão do Espiritismo na Terra é a de transformar o homem. O período em que vivemos é fundamental e que deixemos os paradigmas que nos aprisionam há muitos séculos, para que passamos agora a vivenciar a moral que já conhecemos, mas que pouco realizamos. Assim, o Espiritismo traz a reforma íntima como um meio de transformar a informação, o pensamento, em ação. Aquela moral mais bela dos livros, ao qual nós colocamos na prática do dia a dia. Então, nós vamos ter um compêndio enorme de informações, de literatura, e vamos ganhando subsídios para praticar mesmo. Não simplesmente ter o conhecimento e não praticar. E essa prática é dia a dia, com quem que estejamos, onde quer que seja. O importante é justamente ter o conhecimento e transformar esse conhecimento em ação. É essa maneira mais certa de entender o Espiritismo. O Espiritismo concita uma mudança, uma reforma íntima. O sexto, faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento moral, de crescimento humano, social e intelecto moral. Faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento humano, social e intelecto moral. Puxa vida, todos nós temos algum tipo de talento, capacidade e habilidade. Muitos deles já nascem conosco, mas há também a possibilidade de aprendermos e lapidarmos novas habilidades e trabalhos em nossas vidas. No entanto, habilidades e conhecimentos são frutos da aprendizagem, isto é, do nosso intelecto. Atitudes morais, postura ética idônea e integridade de caráter, isto sim é fruto da habilidade com que praticamos atos cada vez melhores e mais ilibados. A inteligência apenas dita as nossas escolhas, mas a decisão de as praticar são atos morais exercidos pelo ser ético que existe no espírito humano. São, enfim, as virtudes aprendidas ao longo da nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Enfim, aquilo que nós realizamos de bem são, de certa forma, aquilo que nós já trazemos de conhecimento, que nós estamos trabalhando e já temos a condição de aplicá-lo. Todos nós trazemos conhecimentos, trazemos experiências de outras vidas. E todo momento em que nós fazemos um trabalho dignificante é valioso recurso de crescimento. E esse trabalho dignificante que nós realizamos são conquistas já que nós realizamos no nosso intelecto moral.
E o que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Adquirindo mais habilidades, mais capacidade de mudanças, tendo mais discernimento, mais conhecimento para aplicação, para novos trabalhos, para novas atividades. É isso que nós fazemos. Então, nosso momento que nós estamos vivendo é extremamente importante para esse conhecimento que queremos adquirir, que queremos aplicar. Vamos, então, compreender e realizar as mudanças que são necessárias de dentro para fora. Nós já trazemos conhecimentos, estamos somando conhecimentos, mas temos que pôr em prática, temos que trabalhar, temos que realizar aquilo que nós almejamos, e isso é justamente pôr a mão na massa, arregaçar a manga e trabalhar, trabalhar no bem, né? Trabalhar na caridade, trabalhar naquilo que muda o mundo de uma forma a ser um mundo melhor. 7. O sétimo item diz assim: não se permita agasalhar ressentimentos, suspeitas infundadas, ciúmes, despeito, ódio, porque deprecia o caráter e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neuronais. Gandhi disse certa vez que o perdão é atributo dos fortes. É preciso muita coragem para deixar para trás uma experiência dolorosa que outra pessoa nos impôs. Apegar-se a emoções de ira pode cobrar um preço muito alto à nossa saúde. Um estudo da Associação Americana de Cardiologia sugere que altos níveis de ira podem levar ao risco de doença cardíaca. Foi constatado que as pessoas têm risco 5 vezes maior de ataque cardíaco e 3 vezes maior de derrame cerebral durante uma explosão de raiva. Quanto mais furioso você está, menos claramente consegue pensar. Logo, menor será a sua capacidade de negociar, de olhar as coisas sob nova ótica, ou de lidar com uma provocação de maneira eficaz. Mesmo seus relacionamentos são beneficiados se você deixa o ressentimento ir embora. Parte do perdão consiste em pedir perdão, algo que requer um pouco de modéstia. E esse senso de humildade pode fortalecer relacionamentos. Pesquisas têm mostrado que o perdão em um relacionamento pode levar as duas partes a rever suas metas e melhorar a qualidade da relação. Ou seja, nós precisamos realmente eliminar sentimentos que depreciam o nosso ser, que contaminam o nosso ser, que deterioram a nossa condição sublime. Então a gente precisa realmente trabalhar certos atributos do espírito a sentimentos mais elevados. Nós precisamos acabar com certas condições do ressentimento, da mágoa, do rancor, do ciúme, do ódio, da raiva, da ira, da vingança. É bem dessa forma que nós vamos compreendendo que quando nós trabalhamos sentimentos elevados, quando estamos instigados a despertar algo não tão belo em nós, é nesse momento que nós temos que fazer com que esse ser angelical que queremos ser tenha atuação. É bem dessa forma, se nós temos um momento de ira, como que nós poderemos ser anjos, mudar o mundo, se nós não darmos a outra face? Se nós não mostrarmos o outro lado da moeda, né? Não agirmos de forma diferente,
Nós precisamos combater o mal que reside em nós. O oitavo item do Decálogo da Paz diz assim: evite os pensamentos pessimistas, os julgamentos severos em relação aos outros, que resultam em amargura e revolta. Sabemos que, em momentos difíceis, a negatividade pode nos afligir. Cultivar pensamentos negativos pode custar muito mais caro à nossa saúde física, mental e espiritual do que possamos imaginar. Portanto, nós precisamos, diante dos obstáculos e dificuldades, não ficar se lamentando por aquilo que passou. Temos que encarar a situação como um aprendizado e uma oportunidade de acertar da próxima vez. Combater os pensamentos negativos nem sempre é algo fácil, uma vez que os mesmos podem invadir nossas mentes sem nos darmos conta. Então, toda vez que você pensar em algo do tipo eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, pense em seguida ao contrário dessas frases. Seja positivo. Eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Dessa forma você cria o hábito de pensar coisas positivas. É importante tentarmos evitar e diminuir as reclamações, uma vez que, quando reclamamos sobre alguma situação ruim, reativamos o campo de energia da reclamação e as ideias negativas não vão embora, acabam se alojando, se fixando. Seja grato pelas coisas que lhe acontecem, pelas boas oportunidades que surgem, pela companhia de pessoas que você ama. Simplesmente agradeça por tudo que você é, por tudo que você tem, por tudo que você conquistou. A gente tem que ter gratidão. Essa é a palavra, gratidão. Se nós viemos a esse planeta, é com um propósito maior. E tudo que acontece a nós tem esse propósito também de mudar o nosso espírito para algo maior. Nós costumamos reclamar de tudo e de todos. Acho que nós precisamos mudar essa condição e enxergar de forma diferente. Acho que a gente precisa agradecer muito mais. Em vez de pedir, agradecer. É dessa forma que talvez estejamos mudando uma condição do nosso espírito que venha vidas e pós-vidas dessa forma. É o momento de mudar. Mudar esse conceito. Vamos ser mais positivos. Vamos reclamar menos. Vamos agradecer mais. É dessa forma que nós vamos mudando o nosso contexto, a nossa estrutura física e espiritual. O item 9 diz assim: contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne melhor, doando-se quando lhe esteja ao alcance. Doação, caridade. Tornar um mundo um lugar melhor é uma missão diária que nunca acaba. Antes de cobrar ações do próximo, o melhor caminho é ser o próprio exemplo. Faça o bem a quem está próximo de você, independentemente de quem seja. As boas ações são contagiosas. O mais importante de tudo é a intenção e a vontade de fazer o bem. E é fazer aquele bem sem olhar a quem. Ensine as novas gerações a terem esses mesmos valores acima de tudo. Né? Ensine essas pessoas, através do exemplo, a ser melhor, a tratar as pessoas melhores. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Já dizia Mahatma Gandhi. Mudar a maneira como tratamos as pessoas também é essencial. A educação, a gentileza, a bondade. Aquela famosa frase que sempre dá as caras pelas redes sociais e diz: ninguém sabe a dor que o outro está enfrentando.
E essa frase não poderia ser mais verdadeira nesse momento. Por isso, trabalhar a empatia com o próximo é tão importante. Vamos refletir antes de julgar alguém, pensar se gostaríamos de sermos tratados da maneira como estamos tratando a outra pessoa. Vamos repensando atitudes e comentários. Né? O mundo melhor depende do eu melhor. Vamos exercitar essa bondade, essa caridade, essa gentileza para com as pessoas. Né? Vamos mudar a nossa psicosfera. Vamos ficar mais leves, mais abertos a receber essas energias salutares que estão em todos os lugares, mas nós temos que vibrar de acordo com elas. Então, para vibrar, nós temos que estar elevados. Quanto mais nosso sentimento, nossa condição de inferioridade, mais estaremos imersos a envolvimentos que não queremos. Vamos mudar, né? A gentileza, a bondade que pode justamente absorver essas energias que nos alimentam e fazem com que nós possamos exemplificar o amor. E o 10º item diz lá: faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. Interessante. A oração. Faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. Quando nós somos confrontados com situações difíceis ou insuperáveis na vida, como uma perda de uma pessoa, de um ente querido, uma doença incurável, problemas financeiros graves e outras tantas situações duras que passamos, é nessas situações que normalmente se reza a Deus. Interessante, né? Por quê? Tem uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e tem essa passagem interessante sobre a oração, em que um apóstolo escutou as observações de Jesus e, parecendo meditar meio que duramente sobre o assunto, perguntou a Jesus sobre a oração. Perguntou mais ou menos assim: mas a oração, ela deve ser de louvor ou súplica? Como é que é, Jesus? Como é que deve ser a nossa oração? E Jesus, com toda a sua condição de ser sublime e sua bondade incomparável, respondeu que por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Mas todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Interessante essa passagem em que Jesus fala da oração. Eu até recomendo que vocês leiam esse livro da Boa Nova. Tem algumas páginas que falam sobre oração. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece, a eficácia da prece. Nós vamos entender
como esse instrumento da prece realmente faz com que estejamos ligados com Deus. Quando nós compreendemos a eficácia, como fazer a prece, nós vamos entender que, se assim agirmos, estaremos sempre ligados ao que é sublime, né? Então nós temos que a prece não pode ser simplesmente de idolatria, né? Ou de sacrifício, ou de troca, negociação. Não. A prece tem que ser simples conversa entre a criatura e o Criador, o filho com o pai, né? Aquela conversa em que nós poderemos fazer simplesmente de uma frase uma das mais belas orações. Senhor, obrigado pela vida que me deste. Que maravilha essa prece, né? Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos. Obrigado pelo meu corpo físico, esse que leva esse espírito a enfrentar as dificuldades do dia a dia, a ter o crescimento necessário ao espírito, enfrentando essas dificuldades. Enfim, nós, quando compreendemos a eficácia da oração, da prece, faremos da prece algo extremamente sublime e ficaremos realmente em comunhão com Deus. Espero que eu tenha, nesse período que ficamos conversando sobre esses tópicos do Decálogo da Paz, tenha trazido alguma informação, algum compêndio para fazer com que a gente mude conceitos, pensamentos, atitudes. A nossa intenção é simplesmente que a reforma íntima seja construída, que ela seja realizada o quanto antes. Se nós queremos a paz, essa paz tem que ser construída com esforço e com a manutenção dos ideais elevados. Nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar essa harmonia que nós temos que desenvolver. E essa harmonia em conjunto com o ambiente, com as pessoas que nós convivemos. O nosso desequilíbrio físico-orgânico muitas vezes está naquilo que nós trazemos de outras vidas, que está registrado no nosso perispírito e que precisamos trabalhar. E como nós podemos trabalhar, mudar? Compreendendo que a vida é uma oportunidade maravilhosa de mudança. E o Espiritismo nos concita sempre a reforma íntima, a conhecer o verdadeiro eu, as conquistas necessárias para essa paz que queremos ter à nossa volta, ao mundo que nós queremos transformar. Começa justamente nessa reforma que temos que realizar, não no próximo, no nosso vizinho, no nosso filho, em nós. Esse trabalho que nós temos que realizar em nós. Espero que a mensagem possa contribuir de uma certa forma com vocês. Agradeço a Deus e a Jesus por tudo que tem, por tudo que sou e por poder compartilhar com vocês estes momentos. Que Deus esteja com todos, que Deus se faça presente em vossos corações e que isso se transforme em ações no bem. Muito obrigado a todos.